Você está preparado para o que está por vir? Está mesmo pronto para encarar a verdade que muitos têm ignorado dentro das igrejas, nos púlpitos e no silêncio da própria consciência? Porque a verdade é esta: a grande tribulação não é uma metáfora, não é um conto. É uma realidade que se aproxima e muitos cristãos não estão prontos para enfrentá-la. Vivemos dias em que a fé foi diluída, o arrependimento se tornou opcional e a santidade virou raridade. Mas Deus está levantando uma geração que não vai se curvar, que vai ouvir estas verdades antes que seja tarde demais. Esta mensagem não é para massagear o ego de quem se acostumou com um evangelho confortável. É um chamado urgente ao despertar espiritual. Se o seu coração ainda sente temor de Deus, fique comigo até o fim, porque estas 5 verdades podem salvar a sua alma do engano, da frieza e da condenação. A hora é agora. A eternidade está logo à porta. O tempo está se estreitando e muitos ainda dormem. As vozes do céu estão clamando, mas a terra permanece em silêncio. O relógio profético não parou de girar. Ele não atrasa nem adianta. Ele avança, e há um grito ecoando no mundo espiritual: acordem! Mas muitos ainda dormem. Dormem nos bancos das igrejas, dormem em suas casas, dormem no conforto de uma fé que já não os confronta mais. Dormem enquanto o mundo caminha para a consumação dos tempos, como se o juízo fosse algo distante, improvável, irrelevante. Paulo escreveu com urgência aos romanos: e digo isto a vós, que conheceis o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. O Espírito Santo não está sussurrando esse versículo, ele está bradando, porque há uma multidão de crentes que vivem como se estivessem anestesiados, embriagados por uma falsa paz, distraídos por promessas terrenas e alienados da realidade espiritual que os cerca. Há uma geração que se acomodou, trocaram a vigilância pela distração, trocaram o clamor pela indiferença, preferem ouvir palavras doces que massageiam o ego do que a verdade crua que salva a alma. Vivem uma fé sem cruz, uma graça sem arrependimento, um evangelho sem renúncia. Acordam para trabalhar, acordam para o lazer, mas não despertam para Deus. Vivem como se o amanhã estivesse garantido, como se houvesse tempo de sobra. E essa é a mentira mais perigosa que o diabo tem plantado no coração da igreja, a de que ainda não é hora. Jesus chorou sobre Jerusalém. O Filho do Deus vivo, cheio de compaixão, parou diante da cidade que o rejeitou e lamentou: ah, se tu conhecesses ainda hoje o que te pode trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Lucas 19:42. Ele chorou porque viu um povo que ignorava o tempo da visitação divina. E será que não estamos fazendo o mesmo? Será que também não estamos rejeitando os sinais claros da palavra, os avisos constantes do Espírito, as convocações à santidade que Deus tem gritado por meio de seus servos? Você consegue sentir o peso disso? Deus está dizendo: já é hora, não é amanhã, não é quando você tiver tempo, não é quando sua agenda permitir, não é quando o mundo melhorar, é agora. Agora é o tempo de acordar. O juízo está às portas e muitos estão vivendo como se ainda houvesse uma eternidade de chances. Quantas vezes você já ouviu a voz do Senhor te chamando de volta? Quantas vezes você sentiu o Espírito Santo incomodando o seu coração? Quantas vezes você ignorou, abafou, postergou? E se hoje fosse o seu último dia, você estaria preparado? Você se apresentaria diante de Deus com confiança ou com medo? Não há mais espaço para uma fé superficial. Deus está procurando homens e mulheres despertos, que ouçam o som da trombeta mesmo antes dela tocar. Gente que entende o tempo em que estamos vivendo. Gente que discerne o mal disfarçado de luz. Gente que está disposta a largar tudo por Cristo.
Porque quem está dormindo espiritualmente será pego de surpresa, e quem for pego de surpresa talvez não tenha tempo de se levantar. A Bíblia nos alerta repetidas vezes sobre o engano do comodismo. A igreja de Sardes, em Apocalipse 3, era conhecida por seu nome, uma igreja ativa, talvez até popular. Mas o diagnóstico de Jesus foi devastador. Tens nome de que vives, mas estás morto. Há algo mais alarmante do que parecer vivo aos olhos dos homens e estar morto diante de Deus? Essa é a realidade de muitos. Gente que prega, canta, serve, mas não ora. Gente que conhece versículos, mas não conhece a voz de Deus. Gente que se emociona nos cultos, mas não se quebranta em casa. E o Senhor está dizendo: desperta. Talvez você ache que está tudo bem. Talvez você diga: mas eu sou de Jesus. Eu frequento a igreja. Eu ajudo pessoas. Mas o Senhor não está perguntando o que você faz. Ele está perguntando quem você é quando ninguém vê. Ele está sondando o seu coração, não a sua aparência. Ele está buscando fé verdadeira, não religiosidade. E Ele está chamando você agora, neste exato momento, para acordar. Não se engane. O sono espiritual é confortável. Ele te faz sentir seguro, tranquilo, em paz com o mundo. Mas essa paz não vem de Deus. Essa tranquilidade é uma emboscada do inimigo. O diabo não precisa tirar você da igreja. Ele só precisa manter você nela, dormindo. Ele não precisa tirar a sua Bíblia. Ele só precisa fazer com que você a leia sem viver. E ele tem feito isso com maestria. Ele adormece os santos com distrações. Ele anestesia a alma com entretenimento. Ele afasta o coração de Deus com pequenas concessões. E quando você percebe, está longe demais. Deus está gritando aos seus: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Esse grito não é para o mundo, é para a igreja, é para mim, é para você. Acorde, examine sua vida, olhe para dentro de si e pergunte: o que eu tenho feito com o tempo que me resta? Porque sim, está se estreitando. Os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se alinhando, as nações estão tremendo, e o Espírito de Deus está clamando mais alto do que nunca. Você pode ignorar essa mensagem, pode continuar no seu caminho, pode dizer mais tarde, mas cada segundo que você adia é um passo rumo ao abismo. Cada dia que você vive sem estar desperto espiritualmente é um risco eterno. E Deus não está te alertando porque te condena. Ele está te alertando porque te ama. Ele quer você de volta. Ele quer seu coração inteiro. Ele quer sua alma acesa. Ele quer você cheio do Espírito. Ele quer você vigilante, como as virgens prudentes. Ele quer você pronto. Porque quando o noivo voltar, não haverá tempo para correr atrás do azeite. Ou você tem ou não tem, ou está acordado ou será deixado para trás. Hoje, agora, é a hora de se levantar. O tempo está se estreitando e você não pode mais viver dormindo, porque a próxima trombeta pode não te dar mais uma chance de acordar. E se ela tocar, que Deus te encontre de pé, vigilante, desperto, quebrantado e pronto. A primeira verdade: nem todos os que se dizem cristãos estarão preparados. Há uma verdade que muitos evitam encarar, uma realidade que poucos têm coragem de ouvir, mas que precisa ser dita com amor e firmeza. Nem todos os que se dizem cristãos estarão preparados para o que está por vir. Nem todos que falam de Jesus, nem todos que frequentam cultos, nem todos que têm uma Bíblia sobre a mesa ou um versículo na rede social serão achados fiéis no dia em que o Senhor vier. Jesus foi claro, direto, sem rodeios, quando contou a parábola das 10 virgens. Todas esperavam o noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam no mesmo ambiente. Todas se diziam parte das bodas. Mas só 5 estavam prontas. As outras 5, apesar da aparência, foram deixadas do lado de fora. Não era uma parábola sobre ímpios e justos,
mas sobre crentes preparados e crentes negligentes. Jesus não falava do mundo, ele falava da igreja. Ele falava de pessoas que sabiam que o noivo viria, mas não se prepararam para o momento da chegada. As prudentes tinham azeite, as nécias não. Ambas tinham lâmpadas, mas só uma parte tinha reserva. E aqui está o ponto crucial: a unção não se empresta. O azeite não se divide. A comunhão verdadeira com Deus é pessoal, intransferível, inegociável. Você pode ter amigos espirituais, pais tementes a Deus, pastores que oram, uma igreja cheia de fogo, mas se você não tiver sua própria reserva espiritual, ficará do lado de fora quando o noivo chegar. Há muita gente que se acostumou a viver da fé dos outros. Gente que depende da oração dos outros, da pregação dos outros, da comunhão dos outros. São aqueles que caminham ao lado da luz, mas não a carregam dentro de si. E quando a meia-noite chegar, porque ela chegará, a diferença será escancarada, e não haverá tempo para correr atrás do que foi negligenciado por anos. O tempo de buscar azeite é agora, porque a porta se fechará. E Jesus deixou isso muito claro. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Turibari Mateus 25:10. Quantos hoje estão andando com a lâmpada na mão, mas vazios por dentro? Falam de Deus, cantam músicas sobre Deus, até pregam em nome de Deus, mas não têm intimidade com Ele. É possível conhecer a Bíblia e não conhecer o autor. É possível saber doutrina e não ter vida no espírito. É possível levantar as mãos e o coração continuar caído, porque Deus não olha o exterior, Ele pesa os corações. E muitos têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Sabem citar versículos, mas não vivem o quebrantamento. Sabem como emocionar, mas não sabem como se humilhar diante da presença do Altíssimo. Jesus advertiu que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitas maravilhas. E o que Ele responderá? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é diante de Deus. Não é sobre obras visíveis, é sobre raiz profunda, e é por isso que muitos serão surpreendidos, porque viveram uma fé de superfície, mas nunca mergulharam no secreto, nunca choraram aos pés do Senhor, nunca permitiram que o Espírito os transformasse. O azeite é buscado na solidão da oração, é formado na fornalha da obediência, é produzido na renúncia do eu. Quem quer viver cheio do Espírito precisa dizer não à carne, ao mundo, ao orgulho. Precisa parar de brincar com as coisas sagradas. Precisa parar de viver uma fé rasa, movida por sentimentos e não por convicção. É hora de maturidade, é hora de profundidade, é hora de parar de fingir. Há uma geração que conhece a Deus de ouvir falar, mas não o conhece na intimidade. Geração que sabe palavras, mas não tem lágrimas, que sabe doutrina, mas não tem vida. E o Espírito Santo está dizendo: voltem, entrem no quarto, fechem a porta, busquem azeite enquanto é tempo. Porque no dia em que o céu se abrir e o noivo descer, não haverá mais tempo para religiosidade. Só quem estiver cheio entrará. Você precisa examinar sua lâmpada. Pergunte a si mesmo: minha fé está viva ou apenas funcional? Há diferença entre um cristão que sobrevive espiritualmente e um cristão que transborda da presença de Deus. Um vive no limite, outro vive no secreto. Um depende do culto de domingo, outro anda com Deus na segunda. Um busca o azeite quando o problema aperta, o outro o carrega diariamente, mesmo quando tudo vai bem. Santidade não é legalismo, é separação, é consagração, é decisão diária. Não se trata de seguir regras humanas, mas de agradar o coração de Deus.
Um cristão que vive com azeite não precisa ser convencido a buscar. Ele deseja, ele anseia, ele ama estar com o Pai. A verdadeira fé não se cansa de orar, não se esfria na adoração, não se acomoda na rotina. Ela queima, ela pulsa, ela vive. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e perceba que sua lâmpada está apagando. Talvez você já não ora como antes, já não sente a presença como antes, já não se quebranta como antes. E o Espírito te trouxe aqui para te lembrar: há tempo de reabastecer. Mas esse tempo está se esgotando. O chamado hoje é para que você deixe de lado tudo o que te afasta de Deus e volte à presença. Não viva à margem da fé. Não seja uma virgem nécia. Não espere o último minuto, porque o último minuto pode chegar sem aviso. A presença de Deus é o lugar onde o azeite se renova. Volte a Ele. Acorde antes que a porta se feche. Não confie no seu título, nem na sua experiência, nem nas suas memórias espirituais. O que importa é: você está cheio agora, sua lâmpada tem brilho, seu coração tem sede, sua alma está viva, porque no grande dia, quando o grito ecoar, aí vem o noivo. Não haverá tempo para fingir, não haverá disfarces, não haverá justificativas. Ou você tem azeite, ou você tem aparência. E só uma dessas coisas te leva para dentro. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de rever o que você carrega, de examinar não o que os outros veem, mas o que Deus sabe, porque Ele conhece cada alma, e só entrará com Ele quem estiver pronto. A segunda verdade: a perseguição virá, e ela provará quem você realmente é. A fé que não é provada não é fé sólida. E a segunda verdade que todo cristão precisa ouvir antes da grande tribulação é esta: a perseguição virá, e ela provará quem você realmente é. Não há como seguir a Cristo de verdade sem carregar a cruz. Não há como proclamar o nome de Jesus com fidelidade sem enfrentar a resistência do mundo, a oposição do inferno e o desprezo dos homens. A vida cristã nunca foi um convite ao conforto, mas sim um chamado ao confronto. Contra o pecado, contra a carne, contra o espírito desta era. Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Ele não pintou um quadro ilusório para os seus seguidores. Pelo contrário, ele foi claro como o sol do meio-dia quando disse: "No mundo tereis aflições." João 16:33. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é uma exceção para os desavisados, é uma marca para todos os que pertencem ao reino. Ele avisou, ele advertiu, ele preparou os seus. Mas mesmo assim, muitos hoje se escandalizam quando a dor chega, quando são rejeitados, caluniados, esquecidos, perseguidos por causa da justiça. Não há cristianismo genuíno sem oposição. O mundo não aceita o que é santo. As trevas não toleram a luz. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você estará do sistema mundano. A perseguição não é sinal de fraqueza espiritual. É prova de identidade. Se você nunca foi incomodado por viver a verdade, talvez ainda esteja agradando demais ao sistema das trevas. Porque quem decide viver para Deus, inevitavelmente será colocado à prova. O livro de Daniel nos oferece uma das imagens mais poderosas de fidelidade em meio à perseguição. Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam diante da maior autoridade da terra naquele tempo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ordenou que todos se curvassem diante de uma imagem de ouro. E ali estava o teste. Não era sobre música, não era sobre protocolo, era sobre adoração. E aqueles 3 jovens, mesmo sabendo das consequências, não se curvaram. Não importava se todos os outros haviam dobrado os joelhos. Eles permaneciam de pé, diante de Deus, diante dos homens, diante do fogo. Porque quem teme ao Senhor não teme ao fogo. E quando foram levados à presença do rei, receberam mais uma chance de negar sua fé.
Mas a resposta deles ecoa até hoje com autoridade celestial. Se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Mas se não quiser, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Esta é a fé que resiste à pressão. Fé que não depende do resultado, mas da convicção. Fé que não negocia princípios, mesmo quando o preço é a própria vida. Eles foram lançados na fornalha. O fogo foi aquecido 7 vezes mais. O calor era tanto que matou os homens que os lançaram lá dentro. Mas foi no meio das chamas que algo glorioso aconteceu. O rei, ao olhar para dentro do fogo, viu não 3, mas 4 homens andando soltos. E o 4º homem tinha a aparência de um filho dos deuses. Aleluia! No fogo da perseguição, Cristo se manifesta. Na hora da dor, da injustiça, da ameaça, Jesus entra no meio das chamas com os seus. A fornalha, que era para consumir, se tornou o palco de um milagre. A perseguição não destrói os fiéis, ela os revela. Ela mostra de que matéria sua fé é feita. Ela expõe se sua convicção é profunda ou apenas emocional. E esse tempo está voltando. A liberdade que muitos têm hoje para pregar, adorar, evangelizar não será eterna. O espírito do anticristo já está operando no mundo. O sistema está se armando contra a verdade. A pressão já está aumentando, sutilmente, socialmente, legalmente. E muitos que hoje se dizem cristãos, amanhã negarão a fé para manter o conforto, para preservar a reputação, para não perder seguidores, amigos, posição. Aqueles que não forem moldados no caráter de Cristo antes, não resistirão no tempo da tribulação. Porque quando a perseguição chega, ela separa os convencidos dos convertidos, os apaixonados dos comprometidos, os religiosos dos consagrados. Quando o fogo for aceso, a máscara cairá, e só ficará de pé quem estiver fundamentado na rocha. E aqui está a beleza da verdadeira fé. Ela cresce na dor. Ela se fortalece na adversidade. Os apóstolos foram açoitados, presos, perseguidos, mas saíam do cárcere regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Eles não reclamavam, glorificavam, eles não recuavam, avançavam, porque entenderam que o sofrimento por Cristo não é maldição, é honra, é privilégio. A geração que se aproxima precisará dessa coragem. Os jovens precisarão aprender a resistir à zombaria, por escolherem a santidade. Os pais precisarão ser firmes ao educar seus filhos na contramão de um mundo corrompido. Os pastores precisarão ser fiéis, mesmo quando o púlpito se tornar um campo de batalha. Os crentes precisarão permanecer mesmo quando forem silenciados, boicotados, ridicularizados, porque a perseguição virá, não para todos, mas para os que decidirem viver a verdade, para os que se recusarem a negociar a fé, para os que permanecerem firmes no meio de uma geração perversa. Você está pronto para esse teste? Você está preparado para ser deixado de lado por causa de Jesus? Para perder oportunidades por causa da justiça? Para ser acusado, caluniado, rejeitado, perseguido por amar a verdade? Porque o evangelho verdadeiro sempre custará alguma coisa. E quanto mais o dia se aproxima, maior será o preço. Mas aqui está a esperança. O mesmo Deus que entra na fornalha, entra com você. Ele não te abandona no meio da aflição. Ele te sustenta, te protege, te renova. A glória dele se manifesta quando o mundo te rejeita. O consolo dele é mais doce do que qualquer elogio humano. E a recompensa que ele tem para os fiéis é maior do que qualquer tesouro terreno. Não tenha medo do fogo. Tema viver uma vida sem propósito, sem firmeza, sem coragem. Porque quando a perseguição chegar, você descobrirá quem é, e que Deus te encontre inabalável, como ouro purificado nas chamas. Que Ele olhe para você,
e veja alguém que não cede, não nega, não recua. Alguém que carrega a cruz e que, como Paulo, possa dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20, 24. Essa é a fé que o mundo não consegue apagar. A fé que não se dobra. A fé que resiste até o fim. A terceira verdade. O mundo tentará seduzir até os escolhidos. A sedução do mundo não é barulhenta. Ela é sutil. Não vem com chifres e tridente, mas com promessas douradas, com elogios bem colocados, com portas abertas no momento certo, com oportunidades que parecem bênçãos, mas que no fundo são armadilhas cuidadosamente maquiadas. É por isso que a terceira verdade precisa ser proclamada com urgência. O mundo tentará seduzir até os escolhidos, e se você não estiver firme, você cairá. Não por fraqueza, mas por falta de discernimento. Não por ignorância, mas por troca. Troca do que é eterno pelo que é passageiro. Troca do que é santo pelo que é conveniente. A Bíblia não esconde esse risco. O apóstolo Paulo, em suas últimas palavras antes de ser martirizado, menciona com dor o nome de um companheiro que havia caminhado ao seu lado, servindo no ministério, testemunhando milagres, ouvindo pregações, vivendo o Evangelho. Ele escreve: porque Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo 4:10. Reflita nisso. Demas não foi vencido pela perseguição, não foi morto pela espada, não foi calado pelo Império Romano. Ele foi seduzido por este mundo, encantado pelas luzes de uma vida mais fácil, mais segura, mais agradável. Ele trocou a eternidade por conforto. Ele abandonou o chamado por amor ao que era temporário. Esse espírito continua operando hoje. E ele está mais agressivo, mais sofisticado, mais convincente. O mundo já entendeu que a maneira mais eficaz de afastar um cristão do caminho não é com ameaças, mas com ofertas. O inimigo já percebeu que perseguir nem sempre funciona, mas seduzir quase sempre dá certo. Ele não vem dizendo, negue Jesus. Ele vem dizendo, você pode ter tudo e ainda assim ser de Jesus. Ele vem com um evangelho sem cruz, com uma fé que não exige arrependimento, com uma graça que não transforma, apenas tolera. Ele vem com um evangelho diluído, onde tudo é permitido, desde que você continue falando, Deus te abençoe. A proposta de Satanás nunca foi eliminar a igreja, mas corrompê-la. Misturar o santo com o profano, o puro com o impuro, o céu com o mundo. E há muitos hoje dentro das igrejas, nos púlpitos, nas plataformas digitais, vivendo uma fé misturada, relativizada, pervertida pela lógica do mundo. Gente que começou bem, mas aos poucos foi aceitando atalhos, justificando desvios, abraçando o que antes condenava, em nome de uma suposta relevância. Gente que começou com fogo no altar, mas que agora alimenta o próprio ego e chama isso de ministério. A sedução do mundo se infiltra quando o coração perde o temor, quando a santidade se torna opcional, quando os olhos deixam de chorar na presença de Deus e passam a brilhar diante da aprovação dos homens, quando a oração é substituída por performance, quando o quebrantamento cede lugar à vaidade, quando o foco deixa de ser agradar a Deus e passa a ser conquistar palcos, aplausos, influência. E tudo isso vai parecendo bênção, vai parecendo avanço, vai parecendo favor. Mas na verdade é a lentilha de Esaú, um prato quente que mata a fome momentânea, mas rouba a herança eterna. O mundo não virá tentando você com aquilo que você odeia.
Ele virá oferecendo o que você gosta, no momento em que você mais deseja, e no pacote ele incluirá um verniz espiritual. Ele vai usar as palavras certas, os argumentos certos e até versículos fora de contexto para convencer você de que não há problema em dar alguns passos fora da linha, desde que o fim justifique os meios. Ele vai fazer você se sentir maduro por tolerar o que Deus abomina. Vai fazer você se sentir moderno por relativizar o que a Bíblia chama de pecado. Vai te convencer de que ser radical hoje é ser ultrapassado, que viver separado é ser fanático, que resistir ao sistema é ser ignorante. E se você não tiver os olhos fixos em Jesus, você vai achar que está avançando, quando na verdade está se afastando. A advertência de Jesus é clara: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Isso foi dito aos discípulos, aos íntimos, aos escolhidos. Isso significa que o engano será tão bem construído, tão bem apresentado, que até os fiéis correrão risco. E a única forma de não cair nessa sedução é estar enraizado na palavra, mergulhado na presença, crucificado com Cristo todos os dias. É preciso estar vigilante. Porque o engano de Demas começou com um olhar, um pensamento, uma distração. E quando percebeu, ele já havia deixado Paulo, já havia deixado o campo missionário, já havia deixado a batalha espiritual e, quem sabe, já havia deixado a fé. Essa é a realidade que muitos preferem ignorar. Mas é a que precisa ser dita com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Porque cada cristão que troca a santidade pela conveniência, cada servo que troca o altar pelo palco, cada escolhido que troca o chamado pela fama, está abrindo mão de algo que o céu planejou para viver algo que o mundo oferece por pouco tempo. E o diabo se aproveita disso. Ele sabe que não pode arrancar a salvação de ninguém à força, mas ele pode seduzir você a jogá-la fora por vontade própria. A santidade ainda é a marca dos que pertencem ao Senhor. O caminho ainda é estreito, a porta ainda é apertada, a cruz ainda é o símbolo da nossa fé, e o mundo, com toda a sua beleza, ainda jaz no maligno. Não há compatibilidade, não há aliança. Ou você é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. E Tiago foi categórico: qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para carregar a Bíblia em uma mão e o mundo na outra. Não dá para ter o nome escrito no livro da vida e o coração dividido com o sistema deste século. É hora de separar-se. É hora de escolher de que lado você está. Porque se o seu coração estiver dividido, mais cedo ou mais tarde, você vai ceder. E o mundo não quer apenas sua atenção, ele quer sua alma, ele quer seu destino, ele quer tirar de você tudo o que Deus te confiou. Mas hoje, agora, você pode dizer não. Você pode voltar ao altar. Você pode rejeitar o prato de lentilhas. Você pode rasgar seu coração diante do Senhor e pedir a Ele que te purifique, que te fortaleça, que te preserve. Porque os dias são maus. E os escolhidos estão sendo provados não apenas pela dor, mas pela sedução. Não permita que o que é temporário roube o que é eterno. Não permita que o brilho falso do mundo apague a luz da verdade em você. Não se venda, não se desvie. Não troque o céu pela Babilônia. Porque no fim, o mundo passará, e com ele, tudo o que seduziu tantos. Mas os que permanecerem firmes até o fim, esses serão salvos. A quarta verdade: o engano espiritual será a marca da apostasia. O engano espiritual não virá disfarçado de mentira grotesca, mas revestido de uma aparência de verdade. Ele não entrará pelas portas da igreja com sinais óbvios de erro, mas com palavras doces, promessas sedutoras e discursos que confortam a carne enquanto silenciam o espírito. Por isso, a quarta verdade que todo cristão precisa ouvir antes da grande tribulação é esta:
O engano espiritual será a marca da apostasia. Jesus não disse talvez. Ele disse com clareza: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Isso significa que o engano será tão bem elaborado, tão envolvente, tão próximo da verdade, que até os mais firmes correrão risco se não estiverem alicerçados na palavra. E esse alerta não foi feito para os de fora, mas para os de dentro, os eleitos, os que creem, os que conhecem. Isso deve fazer você parar e pensar: será que você está pronto para discernir o engano quando ele não parecer engano? A apostasia, o abandono da fé, não começa com negação aberta. Ela começa com pequenos desvios, com tolerância ao erro, com justificativas sutis, com uma Bíblia reinterpretada para agradar o homem e não a Deus. Começa quando o púlpito se torna palco, quando a pregação deixa de ferir o pecado e passa a massagear o ego, quando a cruz é substituída por autoajuda, quando a santidade é trocada por relevância, quando a obediência dá lugar à conveniência. E isso já está acontecendo. Aos poucos, uma geração está se levantando dentro das igrejas que conhece mais as frases de pregadores famosos do que os versículos da Escritura. Uma geração que prefere ser motivada a ser transformada. É por isso que não basta ouvir. É preciso julgar. É preciso testar os espíritos, como disse o apóstolo João. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Muitos, não poucos. E se você não estiver com os olhos abertos e o coração discernido, você será seduzido por mensagens que falam de Deus, mas não vêm de Deus, por palavras que impressionam, mas não libertam, por ministérios que produzem eventos, mas não produzem quebrantamento. A apostasia não virá apenas como heresia, ela virá como distração. O exemplo mais poderoso disso está no confronto entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal. Ali estava um povo dividido, vacilante, indeciso entre dois caminhos. O culto a Baal era popular, era festivo, era numeroso, mas era falso, e o altar do Senhor estava em ruínas. Elias, sozinho, foi chamado por Deus para desafiar aquele sistema corrompido. E diante de todo o povo, ele lançou a pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. 1 Reis 18:21. Essa mesma pergunta precisa ecoar hoje nos púlpitos, nas casas, nos corações. Até quando vamos tolerar um evangelho dividido, morno, misturado? Até quando vamos vacilar entre agradar a Deus e agradar aos homens? O povo naquele tempo estava confuso, porque o altar verdadeiro havia sido esquecido. O culto ao Deus vivo foi substituído por um espetáculo vazio. Mas Elias reconstruiu o altar. Ele chamou o povo de volta. Ele orou, e o fogo desceu. Porque o fogo de Deus nunca cairá sobre um altar corrompido. Ele só vem sobre o sacrifício da verdade, da integridade, da rendição total. Hoje, Deus está buscando homens e mulheres com espírito de Elias. Gente que não se intimida diante da multidão. Gente que não se curva ao sistema religioso. Gente que não precisa de aprovação para pregar o que é certo. Gente que está disposta a reconstruir o altar da palavra, ainda que sozinha. Porque a apostasia será marcada não por igrejas vazias, mas por igrejas cheias que perderam a presença. Por reuniões emocionantes, mas espiritualmente estéreis. Por líderes carismáticos, mas sem quebrantamento. E tudo isso pode parecer espiritual, pode parecer bênção. Mas se não vier da cruz, é engano. A centralidade da cruz é o teste. Tudo o que tira Jesus do centro,
Tudo o que enfraquece o arrependimento, tudo o que minimiza o pecado, tudo o que troca a glória de Deus pela glória do homem, é falso. O evangelho verdadeiro continua sendo escândalo para os que se perdem e poder para os que creem. E se a sua fé não te confronta, não te molda, não te transforma, então talvez você tenha abraçado uma versão corrompida do evangelho. O que está entrando no seu coração? O que você tem consumido em nome da fé? O que você tem repetido sem examinar? A palavra de Deus não muda. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Não é a Bíblia que deve se adaptar aos tempos modernos. São os crentes que devem se alinhar à Escritura, mesmo que isso os torne impopulares. A verdade não precisa ser atualizada. Ela precisa ser obedecida. E quanto mais nos aproximamos da grande tribulação, mais necessário será retornar ao que está escrito. O que não pode ser encontrado na palavra não pode ser recebido como doutrina. A apostasia não será imposta, será desejada. As pessoas buscarão mestres segundo seus próprios desejos, procurarão doutrinas que confortam seus pecados. E Paulo já havia advertido, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo chegou. A fome da verdade está sendo substituída pela fome de novidades. A sede por revelação está sendo trocada por sede de entretenimento. E tudo isso está minando o vigor espiritual do povo de Deus. Se queremos permanecer firmes, precisamos voltar ao altar. Voltar à simplicidade da fé. Voltar ao temor da palavra. Voltar ao lugar da dependência total de Deus. O engano só tem poder onde a verdade foi abandonada. Mas se você permanecer na verdade, o engano não encontrará espaço. O Espírito Santo ainda guia a verdade toda. Ele ainda testifica o que é de Deus e o que não é. Ele ainda fala, ainda revela, ainda alerta. Mas você precisa querer ouvir. Você precisa se humilhar. Você precisa rasgar o coração diante do Senhor e pedir: abre os meus olhos, Senhor, não me deixa ser enganado. O tempo da apostasia não será vencido com argumentos. Será vencido com homens e mulheres cheios da verdade, cheios da palavra, cheios do Espírito. Gente que conhece o Deus de Elias. Gente que não se curva diante do falso culto. Gente que não se vende. Gente que tem altar no quarto e fogo no coração. O engano virá. Ele já está aí. Mas ele não prevalecerá contra os que permanecem na verdade. Que você seja um desses, que seu coração arda pela palavra, que sua vida esteja firmada em Cristo, que sua fé seja discernida, examinada, vigiada, porque só assim você resistirá no dia mau. E quando tudo o que é falso desabar, a verdade que habita em você permanecerá de pé. A quinta verdade: só permanecerá quem estiver firmemente enraizado em Cristo. Há uma diferença brutal entre aquele que crê superficialmente e aquele que está enraizado em Cristo. Quando os ventos da tribulação soprarem, e eles soprarão, somente permanecerá de pé aquele que não vive de emoções, mas de convicções. Não é a intensidade do louvor que sustenta alguém nos dias maus. Não é a quantidade de seguidores, nem a frequência nos cultos, nem o carisma pessoal. É a profundidade do relacionamento com Jesus. Só permanecerá quem estiver firmemente enraizado em Cristo. Jesus contou a parábola dos dois homens que construíram suas casas. Uma sobre a areia, outra sobre a rocha. Ambas enfrentaram o mesmo vento, a mesma chuva, a mesma tempestade, mas só uma permaneceu. O que fez a diferença? O fundamento. Mateus 7, 24, 27. A casa que caiu não caiu por causa da tempestade. Ela caiu porque nunca teve base. E é isso que muitos ainda não entenderam. O problema não é a tribulação, é a falta de profundidade.
O que define o final não é a aparência da construção, mas onde ela foi edificada. Muitos estão vivendo uma fé que se sustenta apenas enquanto tudo vai bem. Enquanto há resposta, bênção, favor. Mas quando Deus se cala, quando a porta não se abre, quando o céu demora, a estrutura rui. Porque não havia raiz, não havia consistência. Havia religiosidade, hábito, emoção, mas não havia profundidade espiritual. E o que não tem raiz não resiste ao tempo da seca. Paulo e Silas foram lançados na prisão, acorrentados, machucados, humilhados. Eles não estavam em um templo, não estavam rodeados de irmãos, não estavam sendo aplaudidos, estavam feridos, rejeitados e presos. Mas mesmo ali, louvavam a Deus. Mesmo ali, oravam com fervor. Mesmo ali, sua fé continuava viva. Porque a fé que eles carregavam não dependia das circunstâncias. Era uma fé enraizada, uma fé que já tinha morrido para o mundo, uma fé que não balança com a dor, que não cede à injustiça, que não muda quando o céu se fecha. Essa é a fé que Deus está chamando os cristãos para viver. Uma fé profunda, constante, que resiste ao silêncio, ao atraso, à crise, à solidão. Uma fé que não depende do que sente, mas do que sabe. Uma fé que confia mesmo quando não entende. Uma fé que permanece firme mesmo quando os ventos rugem, porque sabe em quem creu. Para isso, é necessário comunhão diária com Cristo. Não comunhão esporádica de fim de semana, de redes sociais, de frases prontas, mas comunhão real, viva, constante. Uma vida de oração que não depende do ambiente. Uma leitura bíblica que não busca apenas consolo, mas direção e confronto. Um jejum que não é para pedir algo, mas para se esvaziar. Uma vida que prioriza a presença de Deus acima de todas as coisas. Esse tipo de vida espiritual não nasce por acaso, ela é construída. Ela exige renúncia, disciplina, entrega. Não se trata de perfeição, mas de consistência. E muitos não permanecem firmes porque não querem esse custo. Querem colher frutos sem plantar raiz. Querem fogo sem altar. Querem poder sem intimidade. Mas o reino de Deus não funciona assim. Deus não se impressiona com aparência. Ele procura raízes. Ele examina o coração. Jesus disse que a árvore que não tem raiz logo seca quando vem o sol escaldante. E o sol está começando a brilhar com força sobre os cristãos. As pressões estão aumentando, os testes estão se intensificando e muitos, sem perceber, já estão murchando por dentro. Porque o que os sustentava não era Cristo, era o ambiente, era o emocional, era o coletivo. Mas o tempo da peneira chegou e só ficará de pé quem estiver plantado nele. Plantar-se em Cristo significa estar enraizado na verdade da palavra. Significa buscar, mesmo sem vontade. Orar, mesmo sem sentir. Obedecer, mesmo quando dói. Significa confiar na soberania de Deus, mesmo quando os planos pessoais são frustrados. Significa dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que atravessa a tribulação. Essa é a fé que permanecerá até o fim. Não basta ter um passado com Deus. É preciso ter presente. Não basta dizer, um dia eu fui cheio. É preciso estar cheio agora. A vida cristã é como um edifício. Precisa ser sustentada dia após dia. E todo dia você decide onde vai fincar suas raízes. Se no orgulho, na opinião alheia, na cultura, nas emoções ou em Cristo. A raiz que você escolhe hoje define a firmeza que terá amanhã. Aqueles que estão enraizados em Cristo são reconhecidos por sua perseverança. Não são os que têm mais dons, não são os mais populares, são os que continuam, que não desistem, que não abandonam o altar, que não trocam a verdade pelo conforto, que suportam a dor com fé, o silêncio com confiança, a perda com esperança, que não precisam de plateia para serem fiéis,
que não mudam sua lealdade quando as coisas não saem como esperavam. Esses são os que permanecerão. A tribulação não está vindo para destruir a igreja, ela vem para purificá-la, para revelar quem é de fato ovelha e quem apenas parecia ser, para mostrar quem ama a Deus acima de todas as coisas e quem apenas o usava como meio de obter outras, para provar onde está seu fundamento. Hoje é o dia de olhar para dentro e perguntar: em que tenho edificado minha vida? Porque o Evangelho não é uma teoria, é um alicerce. E se sua vida não estiver firmada na rocha, o tempo de queda chegará. Você pode até suportar um tempo, mas quando o vendaval vier, e ele virá, só aqueles que estão em Cristo, e não apenas com Cristo, resistirão. É tempo de aprofundar suas raízes, tempo de cavar mais fundo, de silenciar o barulho ao redor e buscar a voz de Deus. Tempo de voltar à palavra com fome, de se ajoelhar sem pressa, de aprender a depender não de homens, mas do Espírito Santo. É hora de sair da superfície, porque quem vive na superfície será levado pela correnteza, mas quem está enraizado permanecerá. Ainda que tudo se abale ao redor, a alma descansará segura, porque não há vento que arranque aquele que foi plantado por Deus. Não há tempestade que destrua o que está edificado sobre a rocha eterna. Você pode ter caminhado com Jesus por anos, pode ter vivido experiências poderosas, pode ter visto milagres, pode até carregar um nome respeitado entre os irmãos. Mas agora, neste exato momento, o Espírito Santo te confronta com uma pergunta que atravessa a alma. Como está o seu altar? Porque há muitos que ainda têm nome, mas perderam a essência. Muitos que ainda carregam aparência, mas estão vazios por dentro. Muitos que estão de pé diante dos homens, mas mortos diante de Deus. Jesus disse à igreja de Sardes: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, 1, 2. Esse é o diagnóstico que poucos estão dispostos a ouvir. Mas é essa verdade que pode salvar uma geração inteira de um evangelho sem vida. Porque enquanto ainda houver algo que respira, há tempo para voltar. Enquanto houver um resto que pulsa, há chance de reacender o altar. Desperta, fortalece o que resta e volta ao primeiro amor. O maior risco espiritual não é cair, é adormecer, porque quem cai sente dor. Mas quem dorme não sente mais nada, vai se apagando aos poucos, vai perdendo a sensibilidade, vai trocando lágrimas por discursos, vai substituindo o arrependimento por justificativas, vai vivendo uma fé burocrática, fria, controlada. Uma fé que se movimenta, mas não sente, que repete palavras, mas perdeu a voz, que ainda canta, mas não adora mais, que ainda prega, mas não se dobra mais diante do Senhor. E é para esses que Jesus está dizendo agora: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Quando foi a última vez que você chorou de verdade na presença de Deus? Quando foi a última vez que a palavra te cortou como espada? Quando foi a última vez que sua alma se quebrantou? Não por culpa, mas por amor. Porque o primeiro amor não é emoção, é entrega. É quando você orava sem olhar o relógio. Quando você jejuava não por obrigação, mas por paixão. Quando a Bíblia não era um hábito, mas um tesouro. Quando estar com Deus era o ponto alto do seu dia, e não um item na agenda. O Espírito clama por corações de volta. Deus não está pedindo performance, Ele está pedindo sinceridade. Ele está chamando os filhos para casa. Ele está dizendo: volta, fortalece o que resta, ainda há tempo. Mas esse tempo não será eterno. A noite se aproxima. A porta está prestes a se fechar, e quem não estiver pronto será deixado. Não porque Deus rejeita, mas porque muitos têm se recusado a voltar. Preferem a rotina ao arrependimento.
preferem a reputação à renovação. Preferem o controle à consagração. Hoje é dia de decisão. O céu e o inferno estão diante de você. A eternidade está pesando sobre cada palavra. O Espírito está soprando sobre os ossos secos. Mas a pergunta permanece. Você vai responder? Porque não basta reconhecer a necessidade de voltar. É preciso dar o passo, é preciso deixar as justificativas, os medos, os vícios, as distrações e se lançar novamente aos pés da cruz. Aquela cruz que já foi o centro da sua vida e que talvez hoje esteja apenas como símbolo pendurado na parede. A cruz precisa ser levantada no centro do coração novamente, não como decoração, mas como entrega. Jesus não morreu para nos fazer religiosos. Ele morreu para nos tornar vivos. E há muitos que estão tentando seguir a Cristo sem morrer com Ele. Querem o céu, mas não querem renunciar à velha natureza. Querem a paz, mas não querem deixar o pecado. Querem o consolo, mas não querem a cruz. E a verdade é que não há ressurreição sem morte. Não há fogo sem sacrifício. Não há glória sem arrependimento. É hora de reconstruir o altar, pedra por pedra, com lágrimas, com verdade, com humildade. É hora de confessar, de se expor diante de Deus, de dizer: Senhor, eu me perdi, eu me distraí, eu fui me apagando aos poucos, mas aqui estou, de volta. Não quero mais viver com aparência, não quero mais manter as formas sem ter a essência. Sopra sobre mim novamente. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Faz de novo, Senhor, e se precisar quebrar tudo para começar outra vez, eu aceito. Não é tarde demais. A voz do Espírito ainda está chamando. Ainda há azeite. Ainda há fogo. Ainda há uma chance. Mas ela exige decisão. Não emoção momentânea, decisão real. E talvez essa seja a última vez que Deus esteja te chamando com essa clareza. Talvez essa seja a última convocação antes da noite. O que você fará com isso? Você pode ignorar, pode sair daqui e seguir a vida como se nada tivesse sido dito. Pode continuar com sua rotina espiritual sem transformação. Mas saiba, o céu testemunhou esse momento. O Espírito tocou seu coração. E agora, a resposta está nas suas mãos. Ou você desperta e volta, ou adormece de vez. Mas se você quer voltar, se você deseja realmente reacender o altar, feche os olhos agora onde estiver. Não espere um culto, um evento, um momento ideal. Faça isso agora. Diga a Ele, com suas palavras, com verdade: Jesus, eu volto ao primeiro amor. Eu volto à cruz, eu volto à presença, eu volto à tua palavra. Me perdoa por ter me perdido dentro da igreja, por ter me afastado mesmo estando perto. Sopra vida sobre mim, ressuscita o que morreu, fortalece o que resta. Eu não quero terminar como Sardes, eu quero viver de verdade, em ti, por ti, para ti. Essa é a oração que muda destinos. Essa é a entrega que salva almas. Essa é a resposta que Deus espera. E quando um coração se dobra com sinceridade, o céu se move, o Espírito enche, o fogo volta, o propósito é restaurado, e a vida espiritual que estava quase se apagando, revive. Porque não é tarde demais para quem ouve a voz de Deus e decide voltar. Que o Senhor te fortaleça, te desperte e te enraize profundamente em Cristo para que você permaneça firme até o fim. Que a graça, a luz e a verdade do Espírito Santo te envolvam, reacendendo em seu coração o primeiro amor e te preparando com poder e fidelidade para os dias que virão. Em nome de Jesus. Amém.